Senhoras e senhores, hoje vamos falar de um assunto que é pouco falado no mundo esportivo, mas que faz uma grande diferença. Talvez você não saiba qual é a diferença que faz a diferença, mas você sabe que no fundo existe uma diferenciação de um atleta, de um esportista e até de um time para outro time. O que faz isso? O que define a percepção que um público tem de uma equipe, de um atleta, de um país, se a gente extrapolar o assunto? Para falar sobre isso, uma propriedade no assunto, Daniela Vick, estrategista de marca pessoal. Daniela, como que a marca pessoal entra no esporte? Como que isso causa a diferenciação? Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui. Importante falar que, em questão de marcas pessoais, elas não se restringem apenas ao mundo esportivo, assim como não apenas ao mundo das celebridades ou político. Todos nós, em qualquer área de atuação, temos uma marca pessoal, né? Somos uma marca pessoal. No caso do esporte, marca pessoal é resultado. Então, o que esse profissional ele entrega ao longo da sua jornada, da sua carreira de resultado? Independente se ele é do futebol, do vôlei, do basquete, enfim, independente do esporte ao qual ele se propõe. E como ele age tanto em campo, em quadra, quanto fora dos campos e fora das quadras. Para que tudo a qual ele faça gere valor de mercado. E gerando esse valor na sua carreira esportiva, automaticamente atrai mais oportunidades. Não é fato que uma vez um profissional ele está num time, daqui a pouco ele tem um passe comprado para outro time, e é dessa forma, ele gera valor para esse time e todas as marcas querem estar próximas a profissionais de resultado. E o esporte trata-se de vitórias, então... Falando até em cima disso, né, Daniela, a gente vê hoje o futebol muito mecanizado em alguns aspectos e a comunicação muitas vezes ela é toda igual. Muita gente questiona o jogador de futebol, até o intelecto deles, que as respostas são sempre muito vazias, falam o básico. Como que a comunicação pode gerar esse diferencial, claro, sabendo que o primeiro pilar é o desempenho, a entrega dele, o resultado em campo, mas como que a comunicação pode gerar essa diferença? Ótima pergunta, Marcel, porque muitos profissionais, muitos esportistas têm a sua assessoria, a sua equipe que faz assessoria de imprensa, assessoria de marketing e tudo mais. E muitas vezes alguns podem ser submetidos a papéis, né? E talvez passe essa impressão de estar engessado, de seguir um protocolo e perde o que é mais importante, a autenticidade. Quem que é esse profissional? Quadra, e quando ele não está nas quadras, será que a mesma experiência, a mesma emoção, a mesma que ele passa em campo, que ele passa na atividade a qual ele se propõe no esporte, será que é a mesma experiência que ele tem com a sua torcida, com as pessoas que acompanham quando ele está fora? Né? Então, nas suas respostas, diante de uma coletiva de imprensa, no seu relacionamento, até na sua vida pessoal, como que ele se comporta? Então, quando se trata de marca pessoal, é entender o seu diferencial, entender a sua autenticidade, o que te torna único e como que você conecta isso com os seus públicos. E um jogador de futebol, por exemplo, ele tem muitos públicos, né? Ele atinge as pessoas que são os torcedores daquele time, mas ele também tem aqueles fãs, aquela criança, aquele adolescente que olha ele como uma referência por ser quem ele é, considerando sim os seus resultados, mas considerando o seu carisma, considerando o seu relacionamento. Então sempre esse profissional ele precisa fazer essa conexão, né, de, claro, entender como se posicionar para uma imprensa, como se relacionar, mas preservando a sua autenticidade, a sua característica maior, porque é isso que vai fazer ele se conectar. Por que alguns são tão expansivos, vamos dizer assim, são tão abertos e outros são mais tímidos, mas vai ter público para ambos. O importante é que ele respeite quem ele é, a identidade dele e ele consiga transmitir esses valores para o seu público. Daniela, você como estrategista, quais cases que você cita, positivo ou negativo, fica à vontade para citar para a gente, que a marca pessoal foi trabalhada para o bem e para o mal no mundo esportivo? Isso é muito bacana, porque em todos os esportes temos case. Temos no basquete, temos na natação, temos no tênis, no próprio futebol. E nós temos 3 vértices dentro do personal branding, que é a gestão de uma marca pessoal, que é a identidade, a imagem e a reputação. Identidade é quem ele é na essência, imagem a qual ele projeta e a reputação é que o mercado, que as pessoas falam a respeito dele. Então, uma carreira de vitórias, ela também não é só feita de vitórias, tem os fracassos. Mas mais do que isso é a forma como esse profissional ele lida. Porque um profissional de vitória não se faz apenas no campo, não se faz apenas na hora que ele está cruzando a linha de chegada, e sim nos bastidores.
todo esse trabalho de treino, de desempenho e como que ele projeta esse resultado. Então nós temos cases aí, vamos colocar um dos grandes nomes históricos, ícones dentro do futebol, que é o Pelé. Não é à toa que ele carrega o título de rei, né? Ele é conhecido como rei. Mas o que eu quero ressaltar aqui, no caso do Pelé, é o valor da marca dele enquanto personagem. Por mais que ele já entregou a carreira dele profissional, em torno de uns 40 anos mais ou menos, a marca dele ainda é muito forte, muito valorizada. Então perceba-se que uma forte reputação, isso incorpora o que você faz dentro de campo e fora de campo principalmente, ela agrega para esse valor da marca. Todos os pontos de experiência, como que esse esportista ele interage com o seu público nas mídias sociais, nos eventos, no aeroporto, quantos esportistas que saem do avião e são muito abertos e outros que ignoram o próprio público. Então o Pelé, ele é uma marca que sob a reputação dele conseguiu enfrentar alguns percalços que todos têm durante a carreira e se manteve forte. No entanto, que uma consultoria norte-americana avaliou em 500 milhões de reais a marca Pelé, equivalente a investimentos em marcas como Apple e Coca-Cola. Então, nós podemos perceber, e valor não é salário, valor de marca, né? É um conjunto de atributos intangíveis. E aí nós temos casos de esportistas que, por exemplo, em campo, né, eles têm um bom desempenho, mas que fora, muitas vezes, podem ter atitudes ilícitas. Pode ter alguma situação de violência, pode ter alguma situação de sonegação de imposto, alguma situação que venha de encontro. E a opinião pública geral considera isso. Então não importam apenas os resultados, o desempenho, a performance em campo. Aquilo que você faz fora de campo é muito considerado. Vou pegar um exemplo aqui de desempenho, Usain Bolt. Usain Bolt, na sua passagem agora nas Olimpíadas aqui no Brasil, onde conseguiu o 9º ouro da carreira dele, assim que ele conquistou, todos os produtos dele se esgotaram. Então é uma grande referência. Porém, se você, além dessa vitória, você tem alguns percalços depois na sua vida secular, a opinião pública está de olho. E isso vai impactar também na questão da marca pessoal e do valor dessa marca pessoal para o mercado, inclusive para os seus fãs. O Pelé que você citou fez sucesso numa outra época, o mundo era outro. E a gente tem hoje no esporte, no futebol, a internet como algo muito presente, porque o torcedor quer se comunicar. Se a gente pegar 40, 50 anos atrás, era impossível, né? Ou muito difícil esse contato com o Pelé. Hoje, pelas redes sociais, pela internet, você consegue interagir com os atletas. E aí vem a minha pergunta. Esses atletas, como qualquer ser humano, qualquer profissão, eles podem usar a internet para o bem, mas podem usar para o mal também, né, Daniela? E mais do que isso, ser usado. Porque hoje, se um atleta está no mercado, ele está numa festa, ele tem a vida secular dele, vida familiar, enfim. Você bem referenciou o Pelé de outra época, né? E assim como temos outros profissionais que viveram grandes realizações em outras épocas e construíram uma carreira sólida, porém hoje a internet é o espelho. Então hoje você está em determinado local e os seus fãs estão lá, a mídia está lá e é muito rápido para você ser monitorado através de uma foto, de um vídeo e isso já ganhar repercussões globais, né, sendo essa atitude boa ou sendo uma atitude, um comportamento ruim. E isso pode afetar a imagem, que afeta automaticamente o valor do mercado. Então hoje os profissionais do esporte estão muito mais expostos. E todos querem não apenas um profissional em quadro, um desempenho em quadro, que é sim importante, é fruto do resultado, mas quem que é esse profissional na sua essência? Então as mídias sociais, elas aproximam. O profissional do esporte, ele pode demonstrar o seu lado mais humano, né? Quais que são os valores genuínos a ele? Né? Então, e isso é muito importante, porque as pessoas se conectam com outras pessoas. Quando o esportista, ele, de certa forma, ele engessa muito e ele se afasta, poxa, ele depende dos fãs, ele depende do público. Né? Uma marca que quer investir num profissional do esporte, vai olhar para esse esportista, entender se os valores dele têm consonância com o valor da marca. Puxa, a minha empresa, ela quer se posicionar no mercado que exige velocidade. E o Usain Bolt é um grande profissional para estar aí. Mas a partir do momento que um profissional como esse pode, enfim, dar qualquer deslize na carreira e esse deslize impactar nos valores dessa empresa, ela tira o patrocínio. Como a gente teve aí nas Olimpíadas um caso de um nadador que também, né, mentiu com relação a uma questão de assalto no Rio e tudo mais, e isso se tornou de conhecimento público. E ele perdeu automaticamente grandes patrocinadores. Então, da mesma forma que se gera valor, né, e as mídias sociais estão aí para auxiliar no engajamento com os fãs, que é muito importante. Hoje uma marca pessoal não pode mais ficar distante
por mais que esteja na televisão, que esteja em cima de um palco, que esteja num gramado, com grandes holofotes, é aquele indivíduo que importa. Existe uma comunidade que acompanha na TV, vai acompanhar na internet, vai acompanhar num evento, numa coletiva, e você está lá para se conectar com aquela pessoa. E às vezes você vai não só para ver um time, mas para ver um profissional. Mas o deslize do nadador foi offline e o online só potencializou, né? Só colocou mais luz nesse fato. Exatamente. Assim como o próprio Usain Bolt, que a gente estava falando aqui, teve um percalço desse na sua passagem aqui no Brasil também. Isso, cuidado tem que ser em ambos, né? Off e online. Total, completamente, porque o online não perdoa. Ele vai evidenciar aquilo que você tem de melhor ou aquilo que você pode fazer de deslize, vai evidenciar. Então hoje o poder não está apenas na mão de jornalistas da mídia, está na opinião pública. E essa opinião pública é importante e é muito relevante para essa jornada, para essa construção da marca pessoal, para gerar valor. Então o esportista, ele não pode se preocupar apenas com as empresas patrocinadoras, ele precisa se preocupar sim em ter, claro, uma vida digna, ética, em consonância com os valores. E no caso do Usain Bolt, foi a opinião pública que se levantou, porque ele tinha um relacionamento fixo e teve umas aventuras aqui no Brasil, e a opinião pública disse, cara, não faz isso, não vai por esse caminho. E é interessante, porque muitas vezes é o teu fã falando isso, é o cara que gosta de ti, que quer ver o teu bem, o teu sucesso, e não concordou com aquele deslize. Mas reputação é como um banco. Quanto mais você tem, se um dia você precisar sacar, não tem problema, você vai ficar ainda com saldo. O problema é quando você não tem saldo. E aí pode acontecer o quê? Você trilha e constrói uma jornada inteira de sucesso e um ou dois deslizes, que pode ser um post mal colocado na internet, uma situação, pode colocar tudo a perder. E quando se fala do mundo esportivo, nós estamos falando de contratos milionários. Então quando você perde, você pode perder muito. Maravilha, essa então é a Daniela Vick, estrategista de marca pessoal. Você vê que o assunto é complexo, né? Você vê um atleta ali, não é só o desempenho dele que conta, que agrega valor, tem todo um conjunto por trás. Daniela Vick aqui no Futebol Esporte Show.